paz e bem, queridos. Sejam bem-vindos ao Propósito de Vida. Hoje nós vamos partilhar uma palavra sobre o chamado. Qual é o chamado de Deus na sua vida? Lá em 2ª carta de Pedro, fala assim: portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e os escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé, e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Qual é o chamado de Deus na sua vida? O que Deus tem colocado no seu coração para exercer o seu chamado aqui na terra? Você sabe qual é o seu chamado? Hoje eu vou partilhar com vocês um testemunho muito interessante. Esta semana eu me deparei com alguém e ela conversando comigo, ela falou assim: Aline, eu estou amando teus vídeos. Ela já assistiu todos os vídeos aqui do canal e ela falou assim: eu adorei o chamado de Deus para sua vida. Esse chamado de evangelizar através da internet. Eu queria tanto ter um chamado na minha vida, mas eu não sei qual é o chamado de Deus para minha vida. E nós fomos conversando, e em um certo momento nós entramos na profissão que ela exercia aqui na terra. E ela falou um pouquinho sobre a profissão dela. Ela era enfermeira. E eu disse: o chamado de Deus para você aqui na terra é através da sua profissão aliviar as dores dos irmãos. Aliviar um pouquinho, né? A tensão com que eles chegam, aquele sofrimento com que eles chegam lá no hospital. Será se não é esse o chamado de Deus para a sua vida? E ela falou assim: Aline, eu vou te contar uma situação. Essa semana chegou uma criança lá do interiorzinho e ela veio muito grave. E a médica que estava de plantão desenganou e falou assim: aplique esta medicação só para não dizerem que não fizemos nada. E ela pegou a medicação, levou a criança para o ambulatório e conforme ela ia aplicando a medicação nela, a criança estava deitada e conforme ela ia aplicando a medicação, ela disse que sentiu no coração dela de fazer uma oração. E ela ia aplicando a oração, ela ia aplicando a medicação e ia orando por aquela criança. Senhor, abençoa essa criança. Senhor, dá cura para essa criança. Senhor, se for para a tua glória e para a tua honra, que essa criança saia daqui curada, para cada vez mais te exaltar, para cada vez mais exaltar teu nome. E ali ela foi aplicando a medicação e a criança, naquele momento, adormeceu. E passou um tempo. Quando foi no final do dia, ela disse que a criança estava reagindo toda aquela medicação que ela tinha aplicado. Porém, quando ela estava aplicando aquela medicação, a médica chegou com ela e disse que não era para ela fazer aquilo, que não tinha jeito, que era para ela parar de estar orando por ela. Só que ela, em pensamento, ela não parou. E naquele momento ela entregou a Deus aquela criança e continuou. Infelizmente, a médica falou isso. E naquele momento, ela sentiu a misericórdia de Deus agindo naquela criança, através das suas mãos e através da sua boca, através da sua oração. E eu disse para ela: esse é o chamado de Deus para a sua vida aqui na terra. Para que você seja instrumento de Deus lá dentro do seu trabalho. Você através da sua oração que entregou aquela criança, você concedeu a cura. Deus usou você como instrumento aqui e você intercedeu por ela. Então Deus escutou a sua oração, onde aquela criança estava desenganada. E ela chorando naquele momento, quando ela entendeu o chamado de Deus para a vida dela, ela começou a chorar e dizer: Aline, é verdade, esse é o chamado de Deus para minha vida aqui na terra. Meus irmãos, muitas vezes nós não entendemos o chamado de Deus na nossa vida aqui na terra. Às vezes nós pensamos que o nosso chamado é somente quando nós estamos exercendo algo lá dentro da igreja, ou lendo a Bíblia
né, para alguém, mas as nossas atitudes falam muito sobre o chamado de Deus para a nossa vida aqui na terra. Qual é o seu chamado? Né? E pode ter certeza que quando você sentir no seu coração o chamado de Deus na sua vida, e você, por mais difícil que você ache que possa concluir, Deus, Ele nos impulsiona. Deus, Ele age em nossa vida de uma maneira sobrenatural. Basta nós dizermos sim para o seu chamado e para que nós tenhamos o discernimento que verdadeiramente aquele é o chamado de Deus para a nossa vida. Mas que a gente não possa idealizar, que nós possamos ser assim realista, porque o Senhor, aquele que coloca o chamado no nosso coração, Ele nos ajuda. Ele age na nossa vida e Ele nos impulsiona a exercer o nosso chamado. Então que você possa hoje identificar o chamado de Deus na sua vida. Amém? Escreve aqui nos comentários: eu quero, Senhor, exercer o meu chamado aqui na terra. Que Deus te abençoe.